qualquer coisa, eu quero agradecer a essa casa, na pessoa da presidenta Paulina Rodrigues, que abriu espaço ao Ministério Público para discutir e trazer à população uma questão de extrema relevância para a própria democracia brasileira. Quero agradecer a vocês, cidadãos do Monte Santo, que estão presentes aqui hoje, preocupados que estão certamente com essa questão, essa PEC 37, que eu vou esclarecer do que se trata e quais as repercussões que ela terá, caso seja aprovada, na nossa sociedade. Agradecer a cada um dos membros dessa casa. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje, porque para mim essa casa é a expressão máxima da democracia. Porque os senhores vereadores é quem estão próximos à sociedade, próximos aos cidadãos e conhecem de perto os seus anseios, os seus pleitos, as suas dores e as suas conquistas. Então, muito obrigada pelo espaço, eu quero agradecer desde já a todos vocês individualmente. Bem, a PEC 37 é uma proposta de emenda à Constituição que visa privativar o poder investigatório nas mãos da polícia, certo? Então, vou explicar a vocês como é que funciona, mais ou menos, o procedimento investigatório, para que vocês entendam a gravidade dessa medida, se ela for aprovada, certo? Essa proposta, ela é de autoria do deputado federal Lorival Mendes, do PT do B, que acresce um novo parágrafo, o artigo 144 da Constituição, para que dispor da seguinte forma: a apuração das infrações penais de que tratam os parágrafos 1º e 4º deste artigo incumbem privativamente as polícias federal e civil dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Essa palavra, esse advérbio privativamente, significa o quê? Que hoje, caso ela venha a ser aprovada, essa emenda, somente as polícias terão poder investigatório, certo? Atualmente, o poder investigatório está disseminado entre diversos órgãos da República Federativa do Brasil. Por quê? Por que o Constituinte de 88 teve a preocupação de disseminar, de descentralizar esse poder investigatório? Nós, em 88, muitos aqui sabem, todos vocês devem saber, estávamos saindo de um período crítico da nossa história, de ditadura militar, em que muitos crimes foram cometidos sem que o Estado pudesse controlar e salvaguardar o cidadão dos seus direitos. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram torturadas, unhas foram arrancadas, dentes quebrados, mulheres estupradas. E tudo isso não ficou perdido na nossa história justamente porque a Constituição descentralizou o poder investigatório. O que significa isso? Deu o poder investigatório da autoria e materialidade dos crimes a diversos órgãos, entre eles o Ministério Público, as CPIs, a Receita Federal, vários órgãos hoje. O próprio IBAMA tem poder investigatório. Acontece um fato típico, ou seja, acontece um crime. Morre uma pessoa aqui. Como é que esse fato vai chegar ao judiciário? A polícia, o Ministério Público, quem tiver notícia desse crime vai fazer o quê? Vai lá no local, vai isolar o local, estou falando de uma forma bem prática para que vocês entendam, para investigar o que aconteceu, como aconteceu e quem causou aquele crime, quem foi o autor. Não é assim? Terminado esse procedimento investigatório, ele é enviado ao Ministério Público, o Ministério Público analisa, vê se está faltando algumas provas, se estiver, ele pode requisitar a polícia ou ele mesmo produz as provas. Produzidas essas provas, ele dá início à ação penal, que é privativa do Ministério Público. Ninguém pode entrar com ação penal pública aqui no Brasil, salvo o Ministério Público ou, no caso de inércia desse órgão, qualquer um dos senhores através da ação penal subsidiária da pública. Então, vamos lá. O que acontece? Num Estado democrático de direito, em que todos nós, indistintamente, do maior ao menor cargo da República, estão sob a legalidade, ou seja, todos nós estamos sujeitos à lei, significa que você concentrar um poder investigatório no órgão, você está dizendo o quê? Você, polícia, vai investigar todos os crimes e somente você. Mas, senhores, todos nós sabemos, porque aqui não
existe uma criança, mas todos nós sabemos que existem crimes que não são devidamente apurados. E existem inúmeros fatos que apontam para a criminalidade praticada pela própria polícia. Você concentrar o poder investigatório na polícia, você está dizendo que os policiais estarão sobre qualquer suspeita. Eles não serão investigados porque não tem quem investigue. Essa PEC ela é produto de uma campanha que foi feita durante muitos anos. Por quê? Porque o Ministério Público incomoda. A Constituição nos atribuiu o dever de controlar a atividade policial. Significa o quê? Que o Ministério Público exerce a fiscalização sobre a atividade policial. Nós temos o dever funcional de analisar e de receber nas nossas promotorias todas as vítimas e todas as pessoas que de repente são extorquidas, por exemplo, pela polícia. Aqui em Monte Santo, eu sou nova aqui, mas eu sei que existiu, acho que há 1 ano e meio atrás, a Operação Monte Santo, em que os principais autores dos crimes eram justamente policiais. E esse caso ele foi noticiado na imprensa, todos nós temos conhecimento. Quem nunca ouviu falar nos grupos de extermínio? Além disso, senhores, o Ministério Público tem prerrogativas institucionais que estão previstas na Constituição. E essas prerrogativas são a inamovibilidade, a vitaliciedade e outros mais, que visam salvaguardar o promotor de justiça, a autonomia do promotor de justiça para que ele atue. Ou seja, nós não devemos satisfação do nosso trabalho, nem precisamos pedir ou dar satisfação a qualquer superior nosso. O Procurador-Geral de Justiça, por exemplo, ele não pode interferir no meu trabalho. Se ele discordar dele, em determinados casos, ele pode até fazer com que outro promotor venha e atue naquele caso específico, mas jamais me obrigar a fazer ou não fazer o que eu, enquanto promotor, entendo que não devo fazer ou que devo fazer. Os policiais, a polícia não tem essa prerrogativa. Eles não têm essas prerrogativas em função do cargo. Significa que eles estão muito mais vulneráveis à interferência externa do que nós, promotores de justiça. E as CPIs? Aqui mesmo, nessa casa, nós recebemos, não foi há pouquíssimo tempo, há uma CPI, os membros de uma CPI que está investigando o tráfico de pessoas na região. Essa PEC, quando concentra esse poder na polícia, ela vai, inclusive, impossibilitar a instauração de CPIs. Vocês já imaginaram, em crimes de grande vulto, como esse, por exemplo, tráfico de pessoas, se a CPI não puder investigar e não puder colher provas, porque é só isso que nós fazemos. Nós colhemos provas, detectamos a autoria de crimes para buscar a justiça. Existe algum erro nisso? Não existe. O crime organizado está cada vez mais fortalecido. Vocês não têm noção de quão fortalecido está o crime organizado e como está cada vez mais organizado. Hoje em dia, os assaltantes de banco, por exemplo, eles não compram mais armas para assaltar bancos, eles alugam de outras quadrilhas que têm armas para alugar, assim como tem outras que alugam carros. E eles fazem um trabalho de cooperação. Onde já se viu num estado em que o crime organizado cresce, o crime organizado descentraliza seus poderes e o Estado, no lugar de concentrar forças, ele vai e minimiza e concentra num órgão somente. Isso não é um contrassenso? Para mim é inconcebível. O fato é, o jabuti está no muro. Como já disse lá em Salvador, um dos colegas dos senhores, um deputado estadual que esteve presente no dia 12 lá no Ministério Público, ele disse, o jabuti está no muro. E alguém colocou esse jabuti lá, porque jabuti não sobe muro. Não é verdade? Então essa lei está aí, esse projeto de emenda constitucional está aí, está para ser votado. E se os senhores cidadãos, os senhores vereadores não se posicionarem, o único perdedor dessa história
vai ser o cidadão brasileiro, porque ele não terá a quem recorrer e o Ministério Público estará de mãos atadas, sem poder exercer a sua função, simplesmente porque os corruptos, porque entendam, somente pessoas corruptas podem defender uma ideia dessa, que não querem correr o risco de serem investigadas, porque tem medo que quando eles estiverem usufruindo indevidamente da coisa pública, o Ministério Público apareça lá para atrapalhar, ou uma CPI, ou a Receita Federal. Então eles não querem isso, eles não querem ser incomodados. Por isso que essa emenda, ela fere o princípio republicano. Vocês sabem o que significa república? De onde vem essa palavra república? Alguém poderia me dizer hoje aqui? Dentre os senhores, por favor. República é do povo. Isso. Coisa pública, é coisa do povo. Perfeito. Coisa pública. República significa que todos nós, agentes públicos, não somos donos de nada. Somos meros administradores da coisa pública. E por que é que homens públicos não querem que a coisa pública seja administrada de forma transparente? Por que será? Nós sabemos por quê. Por causa de desvio de verba, por causa de improbidade administrativa, por causa dos crimes de tortura que acontecem a todo tempo aqui no Brasil, e vocês sabem disso. Então, são esses os interesses que essa emenda visa resguardar. E são esses os interesses que nós temos que proteger. República, democracia, controle, transparência, publicidade na administração pública. Senhores, eu estou aqui hoje porque, enquanto cidadã, essa emenda me deixa indignada, mas enquanto membro do Ministério Público, ela me dá nojo. E ela me dá nojo porque ela é uma afronta a cada um de vocês, cidadãos. Ela está dizendo a você, cidadão, que sabe o que é república ou não, que você não terá a quem recorrer quando for vítima de qualquer um dos crimes praticados pela polícia, que você não terá a quem recorrer. Por exemplo, quando tiver notícia de desvio de verba pública, quando tiver notícia de um crime que aconteceu. Porque hoje eu recebo na minha promotoria todos os dias pessoas dizendo: doutora, está acontecendo isso, isso e isso, doutora, está acontecendo isso, isso e isso, e eu vou lá, instauro o procedimento investigatório para descobrir se aquele fato aconteceu realmente, quem foi o seu autor, e com base nisso eu ajo judicialmente. Com essa emenda, o Ministério Público não poderá mais fazer isso. Os seus filhos serão vítimas e nós corremos o grande risco de novamente nos vermos vitimizados pela ditadura como estivemos há algum tempo atrás. Então, ela é um verdadeiro retrocesso. Somente 3 países do mundo, agora eu não lembro exatamente quais são, mas são Quênia, doutora Sônia, a senhora lembra? Sabe quais são os países? Somente 3 países no mundo tem esse sistema de centralização de investigações. Eu quero pedir aos senhores hoje, existe uma petição eletrônica que está disponível. É só botar lá no site da petição e vocês podem assinar colocando sua identidade, que é um repúdio, é uma petição, é um abaixo-assinado eletrônico de repúdio a essa PEC. Eu quero hoje solicitar aos senhores vereadores um posicionamento, porque todo agente público precisa se posicionar e dizer se concorda ou não concorda. Não é tempo de nós ficarmos em cima do muro. Então, eu estou aqui hoje para pedir a essa casa que se pronuncie, diga aos seus eleitores qual é a posição de vocês, o que é que vocês entendem sobre essa emenda constitucional. Se vocês defendem ou se vocês a rechaçam. E rechaçando, que vocês tomem uma atitude, entrem em contato com os seus deputados, com os deputados que são da base aliada, para que vocês possam invocá-los e exigir, porque justiça, vocês, povo, não precisam pedir nem mendigar, não, porque justiça a gente exige, e exigir deles um posicionamento também, e que eles honrem o mandato que eles receberam do povo. Não é tirando do povo suas garantias mínimas existenciais que eles
poderão galgar qualquer outro cargo público ou a manutenção desses cargos. Senhores, eu estou aqui hoje não só enquanto promotora, mas enquanto cidadã. Eu acho que eu esclareci tudo, deixa eu ver só se eu esqueci alguma coisa. Quero me colocar à disposição dos senhores para qualquer questionamento. Quero dizer que conto com os senhores para assinar a petição. Vocês podem mandar e-mails para os seus deputados, a menos que exista alguém aqui que concorde. Se concordar, por favor, se manifeste. Eu vou gostar de ouvir, inclusive. Mas eu acho importante que, nesse momento, nós abramos os olhos, nós tenhamos consciência da gravidade que se aproxima. Porque essa PEC pode ser votada a qualquer momento. Já houve, inclusive, um relatório favorável a ela, porque a base, veja, o promotor de justiça, e aí eu vou falar com vocês de uma questão institucional mesmo, ele é proibido de exercer a atividade partidária, Nós não podemos ser filiados políticos, não podemos nos candidatar sem nos afastarmos do cargo. Só que o que acontece? Com a polícia não é do mesmo jeito. Eles têm possibilidade de se afastando, se candidatarem. E o que acontece? Existem muitos mais representantes dos policiais, e eu quero dizer que a polícia, não é que eu sou inimiga da polícia, muito pelo contrário, eu sempre trabalhei em parceria com a polícia. E todos os policiais sérios que eu conheço e trabalharam e trabalham comigo são contra essa atrocidade jurídica, Mas existem outros que não, porque estão lá incomodados com o controle que o Ministério Público exerce sobre a atividade policial, Você chamar de vez em quando, dizer, vamos ver isso aqui, Porque isso não pode ser assim, isso tem que ser assado, e explica lá juridicamente como é que as coisas devem ser, debate. Então existem lá representantes fortes que justamente botaram esse jabuti no muro, E vamos derrubar esse jabuti, se Deus quiser. No dia 24 em Brasília haverá um ato público. Eu estarei lá participando desse ato, como estive no dia 12, e convoco os senhores a estarem mandando e-mails para os deputados e para os senadores, assinando a petição. Eu vou dizer a vocês, o site é www.change.org/PEC37. Aí entra lá e vocês já assinam, E é isso. Quero agradecer a todos a atenção, me coloco à disposição de qualquer dúvida ou questionamento, e gostaria que a doutora Sônia falasse um pouco. Muito obrigada.